Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos abordar a Lei Complementar número 13, Lei Complementar de Mato Grosso de 1992, uma lei bastante específica. Bacana? Então vamos lá, vamos ler a ementa primeiro, né? A ementa da lei. O que é a ementa da lei? A ementa da lei diz qual que é o trabalho da lei, para que a lei vai existir no mundo jurídico. Então, essa lei, ela estabelece os princípios e diretrizes da administração pública estadual na esfera do Poder Executivo e dá outras providências. Ok, então vamos lá, né? E aí, prof? E aí tem que explicar para vocês uma coisa antes da gente entrar nos artiguinhos para você entender. Ó, estabelece os princípios e diretrizes da administração pública estadual na esfera do Poder Executivo e dá outras providências. Professor, primeira coisa, lapso temporal, ó, 1992, Lei Complementar 13. Professor, isso eu já sei. Vem comigo aqui. O que acontece? Vocês têm que lembrar que em 1988, nós tivemos a promulgação do quê? Da Constituição Federal de 88. Essa Constituição Federal de 88 provocou o quê? Uma revisão, uma nova Constituição no âmbito de todos os estados da Federação. Então, nós temos aqui, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, nós temos a Constituição Estadual, que ela foi promulgada em 1989. A partir desse momento aqui, são dois marcos. Aqui, primeiro, um grande marco, né? Um grande marco, e nós temos um outro grande marco. A partir do momento da Constituição de 1990 e de 1989, a administração pública estadual, principalmente aqui do estado de Mato Grosso, teve que fazer o quê? Novos marcos regulatórios, ou seja, a edição de várias leis complementares, entre elas 04, que trata do Estatuto do Servidor Público, ó, a 013, que é muito importante essa lei, depois a 014, que ela foi substituída pela 566, e entre outras leis complementares. Ou seja, essa lei complementar agora, tá, de acordo com o novo marco legal jurídico instituído pela Constituição Federal de 89 aqui do Estado, e também em consonância estreita com a Constituição de 88, a administração pública estadual do Poder Executivo, questão de prova, o cara pode falar que é Poder Legislativo, Poder Judiciário, não, somente Poder Executivo, vai definir os princípios. E, claro, esses princípios estão consagrados nesses instrumentos. E as diretrizes da administração pública estadual. Essas diretrizes, tá, para os processos, ó, de planejamento, processo de supervisão, processo de controle, processo de coordenação, né? Olha aí, então a gente vai estudar esses itens aqui, como que a administração pública vai se planejar, vai ter a supervisão, vai ter o controle, a coordenação. Então esse é o trabalho da lei, né? Professor, e aí, né? Um assunto bastante específico, tá? Confesso para vocês, né? Eu fiz uma pesquisa aí, apesar eu já estou nesse ramo de concurso, principalmente aqui do estado de Mato Grosso há muitos anos, né? Eu não consegui encontrar, localizar nenhuma questão desse assunto, tá? Nenhuma questão. Mas como está no edital, nós temos aí que passar para vocês, né? Estrutura da lei. Então, a lei ela é classificada em títulos. Temos aqui o primeiro título, que vai falar dos princípios fundamentais, né? Potencial questão de prova. Vocês podem observar que todas as legislações específicas, o legislador, aliás, legislador, a banca examinadora adora cobrar os primeiros artigos, então a gente vai ler todos eles. O segundo título, nós vamos falar do planejamento, como que a administração pública estadual do Poder Executivo vai executar a política de planejamento, a coordenação, o controle, a supervisão. Aí um assunto muito importante aqui para vocês, né? O título 6, que vai falar da descentralização, desconcentração e delegação de competência. Nós temos, consequentemente, 3 capítulos. Um que vai falar só sobre a descentralização. A descentralização vai se criar uma nova pessoa jurídica, né? A desconcentração é a criação de uma nova unidade sem a criação de uma nova pessoa jurídica, e a delegação de competência é outro capítulo específico. Vamos falar no capítulo 7 também
das disposições referentes a pessoal civil. Claro que pessoal civil a gente sempre remete à LC 04 e, finalmente, nós temos as diretrizes administrativas, né? Temos as diretrizes administrativas no título 8º. Então, a gente vai estudar essas leis aqui. É uma lei que fala de muitos assuntos aí, ok? Vamos lá. Primeiro, princípios fundamentais. Vamos ler o primeiro artigo e a gente já vai explicar para vocês. A administração pública estadual, na esfera do Poder Executivo, estabelecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, guardando as seguintes definições. Ou seja, vamos lá, esses aqui são os princípios da administração pública. Tá? Professor, e aí, esses princípios aqui foram também previstos na Constituição Federal de 88? Sim, foi. Só que, em 1998, tá, nós tivemos o quê? O acréscimo de mais um princípio, que é o da eficiência, né? Professor, essa lei aqui é de quando? É de 92. 92, qual que era o parâmetro? A Constituição de 88. A Constituição de 88 era somente o LIMP, sem o E. Sem o E. Esse E foi acrescido através de uma emenda constitucional, salvo engano, a emenda número 20, quando, aliás, a emenda constitucional número 19, em 1998, que é o princípio da eficiência. Mas você tem que saber, assim, então, olha, tá, pegadinha de prova, cara, tá? Qual que seria o correto? O correto era, com a adoção de mais um princípio da administração pública, ter mais uma lei alterando, incluindo aqui o princípio da eficiência. Questão de prova isso aqui, cara, tá? Se ele colocar na prova, de acordo com a Lei Complementar 13, não tem o E, tá? De acordo com a Constituição Federal, tem o E, o LIMP, tá? Papo reto, cara, isso aqui é básico, tá? Básico, básico, básico. Eu não consigo enxergar você aí competitivo não sabendo disso, então você tem que aprender esse cara aí. O legislador ajudou bastante os professores de cursinho, que ele vem definir quais são os conceitos, o que ele entende de cada princípio desse. Primeiro princípio da legalidade, como o princípio de sujeição aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. Ou seja, legalidade significa dizer que a administração pública estadual deve seguir aquilo que está na lei. Lei, legalidade, cumprir a lei. Aí tem uma palavrinha aqui extra, né? E as exigências do bem comum. Tá? Olha aí, ó, conceito, hein? B. 2. Impessoalidade ou da finalidade, né? Em que o interesse público sobrepõe aos interesses privados, né? Impessoal. Você não pode ter interesses pessoais. Se você coloca aqui, ó, tira um aqui, é pessoal. Pessoal não pode. Inclusive, isso aqui é uma improbidade administrativa, né? Então, você tem que agir com impessoalidade, ou seja, profissional. Tá? Você tem que deixar o quê? O interesse público sobrepor os interesses privados, ou da finalidade, né? Questão de prova, esse artigo 1º, hein? Eu digo para vocês, na sua prova, tá? Se eu fosse o examinador, se eu fosse elaborar alguma questão deste assunto aqui, eu iria cobrar o artigo 1º. Moralidade, é de acordo com a moral, com a ética, né? Regramento de natureza ética, que fundamenta a ação administrativa. E, finalmente, nós temos o princípio da publicidade, pelo qual a validade jurídica do ato administrativo está ligada à sua divulgação oficial. Então, nós temos aí publicidade, né? Publicidade, que os atos da administração pública estadual, têm que ser o quê? Divulgados. Divulgados aonde? Divulgação oficial. Onde que é a divulgação oficial do Estado de Mato Grosso? É o Diário Oficial. E ali fala mais. Os atos da administração pública somente poderão ter validade se forem publicados nesse veículo oficial. Por que isso? Por quê? Porque aqui é administração pública, os recursos são públicos, não é isso? Se os recursos são públicos, tem que dar publicidade, tem que avisar aqueles que pagam impostos o que está acontecendo na administração pública. Este é o conceito. Então, artigo 1º, potencial questão de prova. Artigo 2º, vem comigo. Além das atividades de execução, a administração
estadual comportará as de planejamento, coordenação, controle e supervisão. Ou seja, nós temos quantas atividades previstas na Lei Complementar 13? 5. Primeira, execução. Todas as unidades, todos os órgãos, todos terão que ter execução. Olha, segundo, planejamento. Terceiro, coordenação, controle e supervisão. Cada um desses itens, o legislador separou um título específico para nós falarmos, explicarmos, detalharmos o planejamento, a coordenação, controle e supervisão. Ok? Então, de novo, quantas atividades nós temos? 5. Pode cair na prova. Claro que pode cair na prova, né? Então, são as atividades de execução, execução, planejamento, coordenação, controle e supervisão. Tá? Terceiro, vem comigo. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento de normas, critérios, programas, princípios que os servidores responsáveis pela execução deverão seguir no desempenho de suas atribuições. Ok. Professor, qual que é essa estrutura central de direção? Essa estrutura central de direção, ela está mais clara, tá? Lá na Lei Complementar 566, tá? Então, essa Lei Complementar 566 diz isso. Quem que é a estrutura central, né? Nós temos no ápice, lá no núcleo estratégico, o governador, né? Subordinado diretamente a ele para auxiliar o governador, nós temos os secretários, tá? Secretários ou secretarias de Estado, né? Então, as secretarias, os secretários, eles compõem a estrutura central de direção. Então, isso está delegando o quê? Para que essas pessoas elas possam editar normas, critérios, programas e princípios. Programas, esses programas aqui são programas de governo, vinculado ao quê? À ferramenta de planejamento. Princípios que os servidores responsáveis pela execução, servidores, então, o órgão central, essas pessoas aqui, eles vão definir normas, critérios, programas e princípios para que execução deverão seguir no desempenho de suas atribuições, né? Então, o pessoal da execução vai fazer acontecer. Pronto. Fácil, né? Artigo 4º. Os órgãos setoriais. Então, nós temos os centrais, que vão definir essas normas, e depois nós temos os setoriais. Executarão funções de administração das atividades específicas e auxiliares de cada secretaria serão organizados dentro dos princípios estabelecidos nessa lei. Então, nós temos aqui uma estrutura central, que eu já falei para vocês, e nós temos os órgãos setoriais, né? Professor, eu quero um exemplo de órgão setorial. Tudo bem, superintendência de regulação lá da Secretaria de Saúde. É o quê? É um órgão setorial. Tá? Pronto, essa aqui são o quê? São os princípios fundamentais. Na minha opinião, tá? Se cair alguma questão deste assunto, tá certo? Serão aí somente esses 3 artiguinhos, cara. Só isso, tá? Órgão setorial é uma coisa, desculpa, órgão central é outra coisa. Agora a gente vai falar de quê? De planejamento. Opa, desculpa, né? Desculpa aí, vamos embora. São quantas atividades que o Estado tem, além da execução? Execução é uma. Então, nós temos execução, nós temos planejamento, coordenação, supervisão e controle. Então, a gente vai falar cada uma dessas, né? Vamos lá. Planejamento. Artigo 5º. A ação administrativa obedecerá ao planejamento que vise ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural do Estado, compreendendo a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. Eu vou ler novamente, tem algumas coisas interessantes que eu vou explicar para vocês. A ação administrativa obedecerá ao planejamento, ou seja, para todas as suas ações, todas as suas ações de execução deverão estar o quê? Previstas no planejamento. Depois você vai ter que conhecer as peças de planejamento, que são os instrumentos básicos, que a gente vai explicar para vocês aqui. Que vise
Qual que é o objetivo do planejamento? Ó, desenvolvimento político, econômico, social e cultural do Estado, compreendendo a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. Professor, instrumentos básicos são o quê? São as ferramentas de planejamento. Professor, a primeira ferramenta importante de planejamento são aquelas previstas, né, no artigo 165 da Constituição Federal de 88, né, que são três. Temos o PPA, nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos a LOA. Né? LOA, nós temos 3 orçamentos aqui. Ou seja, esses instrumentos estarão aqui. Primeiro, plano plurianual. Olha o cara aqui, PPA. Programas gerais e setoriais. Esses aqui são o quê? Os programas de governo. Professor, como assim, professor? É muito simples. O PPA é elaborado através de programas, que são ações coordenadas. Né? Por exemplo, professor, vamos colocar um programa federal, que se eu colocar estadual, poucas pessoas vão ler, vão saber, né? Vamos pegar um da educação, tá? Vou pegar um da educação. FIES é um programa vinculado ao planejamento da educação, que lá tem no PPA uma medida, então um programa lá, FIES, né? Vamos lá, né? E assim por diante. É um programa de governo. Professor, eu quero outros programas de governo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Luz para Todos, são todos o quê? Programas. A materialização do PPA é através de programas de governos. Então vamos lá, primeiro PPA. PPA é o planejamento estratégico de médio prazo, 4 anos, ou seja, o que o governante vai fazer nos próximos 4 anos. E essas ações do PPA, elas serão operacionalizadas através de programas de governo, programas gerais, setoriais e regionais, né? Gerais, comuns do estado todo, setorial, cara, de um determinado setor, regional, de determinada... diretrizes orçamentárias, LDO. A LDO faz a ponte entre o PPA e a LOA, Orçamento Programa Anual, que é o quê? É a LOA. LOA, esse cara aqui, LOA. A LOA, nós temos 3 orçamentos. Orçamento fiscal, que são das secretarias, investimento, que são das empresas públicas, e da Seguridade Social. Olha aí, né? Programação orçamentária, que depois da LOA, tá, nós temos a programação. Depois que é aprovada a LOA, né? Detalhe, questão de prova. PPA é uma lei, LDO é uma lei, LOA é uma lei. A programação orçamentária não é uma lei, é a execução da administração pública das receitas e das despesas. E plano de emergência para calamidade, né? Nós temos aqui o plano de emergência para calamidade, que, modéstia à parte, eu fiquei muito tempo no Estado, eu desconheço esse cara aqui. Só para completar, nós temos um outro plano de trabalho chamado PTA, que é o Plano de Trabalho Anual, tá? Que foi instituído na época do, até então, governador Dante de Oliveira. Moral da história, os alunos têm que saber esses instrumentos aqui. Dica de concurseiro profissional, tá? O examinador, principalmente o examinador que elabora a prova de múltipla escolha, adora falar desses instrumentos aqui, quando tem alternativas assim, 1, 2, 3, 4, né? Que ele adora isso, ele adora, né? Fica fácil formular uma questão. No comando, ele coloca o caput do artigo, certo? E manda uma perguntinha. E as alternativas, ele coloca esse cara aqui, né? Ok. Sexto, cabe a cada Secretaria de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional. Setorial é do seu setor, um setor específico. Então, olha só, quem que vai elaborar, tá certo, o programa? Gente, o que é o programa? O programa é ação governamental. Todo PTA, todo PPA, aliás, é feito através de programas. Então, quem que vai elaborar o programa? Cada Secretaria de Estado. Todo programa tem que estar vinculado a uma Secretaria de Estado. Tá? Que ele vai elaborar um programa que pode ser setorial, a regulação é um setorial, por exemplo, e regional é de uma região, correspondente à área de sua atuação. E a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, CEPLAN, auxiliará o governador na ordenação dos programas setoriais
e regionais para a elaboração do plano plurianual, orçamento anual do governo. Vem comigo aqui. Já, o examinador pode cobrar isso de vocês. Qual que é a secretaria responsável? Qual que é o órgão central responsável pelo planejamento? Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, que é a CEPLAN. Tá? Mas quem que faz? Cada órgão. Cada órgão faz a sua parte específica. A CEPLAN consolida tudo em uma só peça, encaminha para o governador, discute com o governador, disso sai uma minuta de lei que vai para o legislativo para aprovação. Bacana? Então tá aí para vocês aí, né? Ó, plano plurianual é uma lei, a lei do PPA. Orçamento anual, LOA, L-O-A, que também é uma lei, a lei do orçamento. Essa lei do orçamento deve obrigatoriamente conter todas as receitas e despesas aí do próximo exercício. Órgãos setoriais de planejamento, orçamento e controle interno têm a incumbência de assessorar diretamente o secretário de Estado respectivo nas tarefas referentes aos sistemas de planejamento, controle interno da administração estadual, conforme dispuser a respeito do decreto do Poder Executivo. Embora essa aqui é uma lei de 1992, vou explicar para vocês. Então, órgãos setoriais de planejamento. Tá? Os órgãos centrais a gente já sabe, né? Os órgãos centrais é o governador e os secretários. Tudo bem? Nós sabemos que nós temos um órgão central sobre o produto planejamento, que é a CEPLAN. Lá que dita as regras para os órgãos setoriais. Então, nós temos aqui, só para entender aqui, isso aqui é uma gestão matricial. Nós temos a CEPLAN, certo? Responsável por esse produto. Está aqui, né? Certo? Ela é responsável por esse produto. Aí nós temos aqui, por exemplo, o SES, Secretaria de Educação. Aqui é um órgão central. Tá? Lá na Secretaria de Educação, ele colocou duas coisas aqui, ó, controle interno e planejamento. Então, lá nós vamos ter a superintendência de planejamento. E nós vamos ter aqui, ó, a unidade lá de controle interno, que é a controladoria, controle interno, né? Controladoria Geral do Estado, né? Temos lá a controladoria, que antes era auditoria, né? Controladoria, né, Geral do Estado. Temos a unidade de controle interno, tá? Controle interno em cada uma delas, né? O que que acontece? Olha só, órgão central, esse cara aqui, ele é central, e esses caras aqui são os setoriais. Que eles vão o quê? Ó, assessorar diretamente o secretário. Só que eles vão elaborar as peças do trabalho dele através do órgão central. Esse cara aqui não é CEPLAN, é Controladoria Geral do Estado, tá? Que é o órgão central do produto desse cara aqui, ó, matricial. Então, esse cara aqui é uma matriz, ele está subordinado diretamente ao secretário de Estado e segue as regras de produtos específicos da CEPLAN e da CGE. Então, isso que quer dizer aí. Pronto. Né? Professor, ficou claro. Rapaz, isso aqui eu entendo, cara. Porque eu sou administrador e eu tive a oportunidade de pensar muito esse sistema aqui. Claro que em 92 eu não fazia parte da administração pública. Em 92 era o meu primeiro ano de faculdade. Né? Tive a oportunidade de formar em 97. Mas, depois que eu entrei no Estado em 1990 e 2002, né, como um gestor, eu estudei muito isso. Parágrafo primeiro. Toda atividade administrativa ajustar-se-á à programação governamental e assumida sempre em consonância com a programação financeira de desembolso. O que está falando aqui? Toda ação administrativa está vinculada ao quê? Ao sistema de planejamento que inclui o orçamento. Aí eu passo para você uma coisa para você não esquecer nunca mais. Você lá no seu exercício do seu cargo, você é um cara muito comprometido, um cara que se preocupa muito com a sua atividade profissional. Você acorda às 3 horas da manhã. Isso eu aprendi muito cedo no Estado. Com uma ideia fantástica, extraordinária, espetacular, que vai resolver os problemas da educação, por exemplo. Está lá. Aí você acorda 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vai para o seu cantinho na sua casa, você pega o seu notebook, escreve tudo, prova, pesquisa, não sei o quê.
8 horas da manhã, quando você chega na repartição, está pronto o projeto. Você estava tudo aqui, cara. Aí você apresenta, aí a tiazinha lá do orçamento vira para você e fala assim, está previsto no orçamento? Não, se não está previsto no orçamento, você não pode fazer. É exatamente isso. Ó. Toda atividade administrativa, aquela atividade administrativa que eu elaborei, aquele programa, aquele projeto tal, né, não estava no programa, porque o planejamento tem toda uma fase, tem a lei de direito, tem que estar no PTA, do PTA, tem que estar na LDO, da LDO na LOA, e assim por diante. Ó. Será assumida sempre em consonância com a programação financeira de desembolso. A programação financeira de desembolso é depois que é editado um decreto de programação financeira que abre o orçamento para execução. Então está lá. Então tudo tem que estar no orçamento. Compete ao chefe do Poder Executivo, o governador, elaborar os planos e programas gerais, setoriais e regionais, como também a forma de controle dos recursos financeiros observados os dispositivos legais pertinentes. Ou seja, a mensagem de lei é de atribuição do governador. Artiguinho 8º, vem comigo aqui. Anualmente, será elaborado um orçamento-programa que detalhará a etapa do plano plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução da programação anual. Prof, o que é esse cara? Nós temos um cara, instrumento de planejamento, que é o PPA. PPA, 4 anos. Tá? Então, para cada PPA, nós vamos ter o quê? Ó, teoricamente, estou dizendo teoricamente, porque eu não quero aprofundar essa aula aqui, nós temos o LOA 1, né? LOA 2, ó, LOA 3 e LOA. O que é LOA? Lei Orçamentária Anual. Ó, anualmente, anual, será elaborado um orçamento-programa, né? Todos esses caras aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Aqui nós temos aqui programas de governo, né? Ó. Programas de governo. Vou dar um exemplo do federal. Minha Casa Minha Vida. Construir 1.000 casas. Vamos pôr 4.000 casas, está no PPA. Então aí a LOA vai definir aí, né, junto com a LDO, na LOA 1, 1.000 casinhas, na LOA 2, 500, né? LOA 3 aqui, 500. O último cara aqui, ele quer tirar o atraso, 2.000, 4.000. Né? Então aí, ó. Tá, programas Minha Casa Minha Vida. Então isso que está dizendo aqui. É um roteiro da execução do plano anual. Tá? Fechou? É. Nono, os planos e programas estaduais e setoriais serão elaborados em consonância com o plano plurianual apreciados pela Assembleia Legislativa. Tranquilo, nem precisava escrever isso. PPA é lei, LDO é lei e LOA é lei. Então passa pelo quê? Passa pela Assembleia Legislativa. É lei, né? A lei. O quadro de detalhamento de despesas, né? QDDD, né? QDD, né? Será divulgado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, ficando a cargo de cada órgão da administração a execução dos planos, aplicando-se das dotações orçamentárias. Então, todo o quadro de detalhamento de despesa, a CEPLAN, como exerce essa coordenação geral do planejamento, ele dita um QDD que toda secretaria tem que se enquadrar. Bacana, fechou. Então, esse aqui é o assunto do quê? Do planejamento. Tá? Então, é muito conceitual. Tá? Esse aqui é muito conceitual. Agora, da coordenação. Atividades do Estado. Além da execução. 4. Vem comigo. Planejamento, nós já estudamos. Agora nós vamos estudar a coordenação, depois a supervisão e, finalmente, as atividades de controle interno. Fechou a lei. Aí temos assuntos específicos de descentralização, desconcentração. Artigo 11. As atividades do Poder Executivo, especialmente as de elaboração e execução dos planos e programas de governo, serão em todos os níveis objeto de permanente coordenação, mediante a atuação das chefias individuais consultadas em reuniões com as chefias subordinadas, inclusive com a participação dos dirigentes das entidades vinculadas. Ou seja, o que a administração pública quer, o que o legislador quis com isso? É uma lei, tá? Que está dizendo o quê? Diretrizes básicas da administração pública, Poder Executivo. Nós falamos do planejamento, nós estudamos rapidamente os vários instrumentos de planejamento. Só que esses planejamentos, para fazer acontecer, para ter efetividade, eles não podem ser executados
de formas isoladas, elas têm que ser o quê? Coordenadas. E o legislador, no caput do artigo 11, deixou claro, elaboração e execução dos planos, serão em todos os níveis, estratégico, tático, operacional, objeto de permanente coordenação. Tá? Ou seja, o que o estratégico diz, o tático, toda uma simetria de comando e responsabilidades, mediante atuação. Quem que vai exercer a coordenação? Importante, chefias, aqueles que detêm cargos comissionados. Chefias individuais, consultas e reuniões com as chefias subordinadas, inclusive com a participação dos dirigentes, que são os secretários de Estado, das entidades vinculadas. Né? Nível superior da administração estadual, coordenação. Então, ele vai definir aqui quem que é de nível superior, né, no nível superior, quem está no topo da pirâmide hierárquica e de nível geral. A coordenação processar-se-á através de reuniões de secretariado, presidida pelo governador do Estado ou por designação na forma definida em regulamento. Ou seja, temos aí o nível superior da administração. Como é que vai ser a coordenação? Reunião através dos secretários de estados, presidida por quem? Pelo governador do Estado. Então, essa é a coordenação do superior da administração estadual. E existe, claro que existem as reuniões de secretariado, que nada mais é que são as reuniões de secretariado. E nós temos aí nível geral, né, nível geral e nível setorial. A coordenação do planejamento a nível geral será exercida pelos órgãos centrais, né, de planejamento e coordenação. A nível setorial, os órgãos setoriais de planejamento. Bacana, tranquilo, né? 12º, estamos falando o quê? Da coordenação. Os órgãos e entidades que operam na mesma área geográfica deverão atuar de forma coordenada para assegurar e otimizar a programação e execução dos serviços estaduais. Olha só, então é o seguinte, órgãos e entidades que operam na mesma área geográfica, né? Na mesma área geográfica. Então, eles vão ter que o quê? As secretarias vão ter que conversar, as entidades vão ter que conversar. Para quê? Otimizar a programação e execução dos serviços, né? Muito importante isso. Isso realmente acontece na elaboração dos programas de governo. Parágrafo único. Os órgãos e entidades estaduais procurarão coordenar-se com organismos federais e municipais que exerçam atividades similares na mesma área geográfica para minimizar os efeitos da superposição de esforços e de investimento. Né? Vamos colocar uma área comum, as 3 esferas de poder e educação. Tá? Então é o seguinte, o programa de governo do município tem que estar alinhado com o do Estado com a União. Isso é importante? Claro que é importante. Para quê? Para evitar, os recursos já são poucos. Você não pode desperdiçar. Então, você tem que otimizar os recursos aí, tem que colocar essas pessoas para conversarem, que é o papel da coordenação. Então, o legislador fez questão de deixar isso aí registrado em lei. Tá? E você sabe que você tem que cumprir a lei. Lembre-se do princípio do que? Da legalidade. Pronto, coordenação. Professor, controle. Tá? E aí, professor, atividade de controle, principalmente as atividades de controle preventivo. Tá? É uma função aí que nos últimos anos do Brasil cresceu muito o controle. Então, nós temos atividade de controle, de controlar. O que é esse controle? Para verificar se as coisas estão sendo feitas conforme deveriam ser feitas. Né? Se caso não, faz o quê? O ajuste e a correção de percurso. O controle quantitativo e qualitativo das atividades do Poder Executivo será exercido em todos os níveis, em todos os órgãos, compreendendo especialmente. Então, vamos lá, todos os níveis e todos os órgãos. Primeiro, qual que é o órgão central de controle? Hoje é o cara chamado de Controladoria Geral do Estado, tá? Antiga Auditoria Geral, tá? Auditoria Geral, mesma coisa. Então, você tem um órgão central do controle, que é a Auditoria Geral do Estado, e em cada secretaria tem uma unidade de controle interno. Cada unidade tem uma... E essa unidade de controle interno tem que assessorar, auxiliar e contribuir para quem? Para o secretário de cada pasta. Mesma ideia do planejamento. O que ele vai controlar? Acompanhamento da execução dos programas e dos projetos como do orçamento, né? Então, está aqui. 2.
Avaliação permanente dos resultados alcançados, verificação, observância das normas que regulam o exercício das atividades auxiliares, né? Ou seja, a execução do plano, tá? E, finalmente, o acompanhamento pelos órgãos centrais de planejamento e coordenação da execução do plano geral do governo, dos programas setoriais, do orçamento programa e do plano